Bom, vamos lá. Vamos só apertando tirar esse negócio da frente. Vai. Vamos lá. Hoje nós vamos. Como que tira esse negócio daqui da tela? Tá assim também, igual a Maia. Você já sair e entrar de novo, gente, porque tá aparecendo um negócio bem no meio do slide. Tá atrapalhando. Deixa eu ver se eu vejo. Tentar compartilhar a tela ao invés de inserir dentro. Aparece a linha de Bom, não consegui tirar a linha, então vai ficar assim mesmo. Hoje nós vamos estudar o tema cultura organizacional. É um tema super importante nós conhecermos, porque ele vai nos dar subsídio a todas as nossas atividades dentro de uma organização. Eu não posso realizar um trabalho dentro de uma organização sem entender como é a sua cultura, sem entender como ela funciona. Independente se eu vou fazer um diagnóstico organizacional, se eu vou fazer um trabalho de desenvolvimento,
se eu vou fazer seleção ou se eu vou fazer pesquisa de clima, em todos os nossos processos, a gente sempre precisa começar com o entendimento de qual é a cultura daquela organização. Então, a gente vai estudar e entender qual é esse conceito de cultura para que a gente, então, possa finalizar o entendimento do assunto de seleção e a relação dele com cultura. E daí, na próxima aula, a gente vai dar o segmento de clima organizacional, que também é casado com a cultura. Então, eu resolvi colocar nessa aula justamente porque está bem relacionado com esses dois temas. E não só esses dois temas, com todas as áreas dentro de uma organização. Mudanças, quer na natureza, quer nas estruturas sociais, ocorrerão sempre a partir da vontade do homem. Só para responder assim, porque a Amanda também não estava sabendo, você sabe que a nossa prova já começa quinta que vem, também eles têm aula sua. Era para ser aula sua, mas quinta-feira, para a gente, já é prova. Aí não teria aula sua, nem da Amanda. Só vai ter segunda-feira, né? Tá. Não, mas a gente ainda tem um encontro na segunda, né? Tá bom, perfeito. Sem problemas. Então, o Matheus me reforçou aqui, né, que as provas de vocês já começam na quinta, mas aí a gente ainda tem um encontro na segunda-feira, e na segunda-feira a gente então conversa sobre os assuntos da nossa prova. Mas a nossa prova eu acho que vai ser só... Rapidão, deixa eu procurar, né, aqui. Tá agendado? Já tá aqui, deixa eu procurar. Dá uma olhadinha. Sua é dia 30/9, quinta-feira. Na outra, né? Tá, mas a gente tem esse encontro na semana que vem, sem problema. Então, a gente inicia aqui esse tema de cultura organizacional com essa mensagem do Peter Drucker, né, onde ele coloca o seguinte: mudanças, quer na natureza, quer nas estruturas sociais, ocorrerão sempre a partir da vontade do homem. Então, qualquer tipo de processos que envolvam mudanças, seja dentro de uma organização ou seja fora de uma organização, sempre vai envolver a vontade daquela pessoa. Ninguém muda porque o outro quer, né? E ninguém muda quando quer, né? Eu sempre digo que a gente muda quando a gente pode, né? Primeiro tem que ter a nossa vontade de querer mudar e também o tempo, né? A nossa possibilidade desse processo de mudança. Então, é importante que a gente conheça também cultura para os processos de mudanças que a gente trabalha dentro das organizações, né? Todo processo de mudança ou de implementação de um subsistema, de uma ação, ela sempre vai gerar mudança. E toda mudança, ela gera desconforto, né? Então, é possível, né, Matheus? E aí a gente precisa compreender, né, como a cultura funciona, porque em alguns momentos a gente precisa sim fazer modificações na cultura para que também os processos de mudança eles possam ocorrer. Então, cultura é um conjunto de representações imaginárias, sociais, construídas e reconstruídas nas relações cotidianas dentro das organizações, que são expressas em termos de valores, em termos de significados, interpretações, filosofia, modelos de gestão. Então, a cultura, ela não é algo que vai estar escrito em algum lugar. A nossa cultura funciona dessa forma, né? Não é assim que a gente compreende a cultura, né? Se a gente pega a palavrinha cultura, né, e transcorre para o conceito geral de cultura, né? Então, é algo em que as pessoas fazem pela força do hábito, né, aquilo que convencionou-se realizar.
E quando a gente pega esse mesmo conceito, cultura organizacional, é a mesma coisa, só que é o entendimento dessa cultura dentro daquela organização. Ou seja, de que forma nós funcionamos, como as coisas funcionam por aqui. E aí, essa cultura, ela é uma junção de de vários fatores, né, que juntos faz com que a gente compreenda essa cultura. Então, por exemplo, se a gente pensar nos valores de uma organização, o que são os valores? É aquilo que importa para aquela organização. O que esta organização coloca como sendo questões primordiais? Em geral, os valores, eles são, dentro de uma organização, eles são iniciados e instituídos desde o momento que essa organização ela foi criada. A forma de funcionamento dela se dá, em geral, por aquelas pessoas que deram início àquela organização. E isso foi se perpetuando, isso foi, então, ao longo da história daquela organização, tendo, como é que fala? Não é nem construído, mas perpetuado. Então, todas as pessoas que vão entrando e que vão chegando, elas vão entrando e se adaptando àquela cultura, ao jeito de ser daquela organização. E quando vem alguém com um estilo muito diferente do jeito de ser daquela organização, é quando ocorrem os embates. Então, é quando, em alguns momentos, essa pessoa não se adapta dentro daquela organização, porque tem, né, dentro dos seus valores pessoais muito diferentes com os valores daquela organização. Ela não concorda, né, então, às vezes, com alguns posicionamentos da organização, porque vão de encontro aos seus, e aí vem conflitos. Ou quando a organização precisa fazer algumas modificações, mas já é algo que está ali sendo feito há muito tempo de uma única forma ou da mesma forma. Aí vem aquele processo de resistência dos colaboradores. Mas por que já sempre foi assim? Por que agora vamos ter que fazer diferente? Então, quando a gente escuta esse tipo de fala, em geral, é porque é algo que vai mexer na cultura daquela organização, do jeito de funcionamento dela, do jeito de pensar, ou das normas que já estão ali instituídas. Então, as normas de uma organização, elas fazem parte da cultura. Os valores de uma organização fazem parte daquela cultura da organização. A filosofia daquela organização faz parte da sua cultura. Então, temos que entender que a cultura é algo abstrato, né? Não é algo concreto no sentido, vai ali e lê a cultura. Mas quando a gente entra e a gente começa a observar, a gente entende como é que aquela organização funciona. E aí, quando a gente vai, então, iniciar o nosso trabalho, é muito importante que a gente compreenda esse não dito, isso que está nas ações, está nos pensamentos das pessoas que compõem a organização. Tipos de cultura. Aqui são alguns exemplos, né, que a gente pode dizer dos tipos de cultura que estão dentro de uma organização. Excesso de burocracia. Então, vejamos, uma organização que tudo precisa ser escrito, formalizado, ela só funciona na base do papel. É uma cultura. É aquela organização que foi instituída a partir do controle, onde tudo tem que estar documentado, onde tudo tem que estar autorizado, né, onde tudo deve passar por uma certa pessoa para que aquilo seja, de alguma forma, autorizado a ser realizado. Então, o excesso de burocracia de uma organização é uma parte da cultura daquela organização. Satisfazer a hierarquia, né? Então, tem organizações que elas são extremamente hierárquicas.
que os colaboradores eles precisam obedecer àquela hierarquia. Então, tudo precisa passar por aquele gestor, né? O colaborador ele precisa falar com o gestor da sua área, ele não pode ir com o gestor de uma outra área, ou então não pode falar algo acima do superior do seu próprio superior. Ele precisa obedecer à hierarquia, precisa seguir o comando. Professora? Oi, Tatiane. Para mim, o slide está na cultura organizacional. E aí tem umas setinhas aqui, é para eu passar, é? Não, eu estou no burocracia / familiar, não é esse que está aparecendo aí? Não, para mim está cultura organizacional e eu tenho a opção de passar os slides. Não é para passar. É porque esse computador aqui, ele está com um Teams diferente, ele não está com o Teams instalado, ele abriu uma versão web. E ele está totalmente diferente a tela. Inclusive, está uma tarja preta no meio. Para mim. Não, eu já estou no 5º. Eu vou sair e colocar. Vou sair não, eu vou só tirar o slide e colocar novamente para ver se consegue. Tipos de cultura que a senhora está? Não, estou no 5º slide. Dos tipos de cultura, né? Mas está escrito burocrática / familiar. Quando a senhora trabalhava como psicóloga da organização, a senhora já trabalhou em alguma empresa burocrática? Indústria. Indústria ela é extremamente burocrática. Indústria de água mineral, eu já trabalhei, que é bem burocrática. Pronto. E agora, como está aparecendo aí, Tati? Agora sim, professora Abril. Obrigada. Tá, perfeito. De nada. Então, vamos lá. Nós estamos falando dos tipos, né, de burocracia. Então, aqui eu estou dando o exemplo. É a burocrática e familiar, né? Ou seja, esse tipo de cultura, ela em geral, tem excesso de burocracia, tudo precisa ser documentado, falado, assinado, manda e-mail, manda não sei o quê, né? Precisa ser obedecido uma hierarquia, quando a gente quer falar alguma coisa, eu não posso falar para o chefe, meu chefe, tem que falar direto para o meu chefe, né? Ou seja, preciso obedecer essa hierarquia. Em geral, ela tem muita rigidez administrativa, ela tem decisão centrada em uma só pessoa e um foco no poder pessoal. Então, como é que é isso, né? Fulano precisa autorizar, vai comprar alguma coisa, precisa passar pelo processo de autorização. Então, digamos, é uma empresa com uma filial aqui no Pará e onde a matriz é em Fortaleza. Então, a própria filial, mesmo sendo gerente, ele não tem autonomia para fazer uma compra. Precisa mandar e-mail, precisa mandar uma comunicação interna para a matriz que fica lá em Fortaleza, e aí tem que esperar chegar a autorização para poder ser realizado aquele processo. Então, é onde esse tipo de organização ela não tem autonomia, a autonomia dela é centralizada em um foco, né? É centralizada em uma hierarquia que é responsável por isso. Então, mesmo eu sendo um gestor, muitas vezes, eu não posso tomar decisões sem eu ter ali uma determinada autorização. Então, o Matheus até me perguntou aqui se eu já trabalhei em algum tipo de empresa nesse perfil, né, com essa característica burocrática, né? Então, em geral, as indústrias, elas são bem burocráticas, né? Elas obedecem muitos critérios, muitas normas, elas estão instituídas dentro de um padrão de qualidade. A sua forma de gestão, em geral, ela precisa obedecer comandos, precisa obedecer hierarquias, tá? Então, se vocês pensarem assim, quais os tipos de organização tem mais esse perfil, é o perfil da indústria. Em geral,
Não é regra, tá, gente? Mas, em geral, as indústrias têm um perfil burocrático. Vamos lá. Empresa patrimonialista. Então, aqui a gente está falando das empresas públicas, tá? Então, temos aí o Estado como extensão do poder, servidores com status de nobreza, cargos dados, rendosos e com pouco trabalho, nepotismo e corrupção. Em geral, esse tipo de cultura, né, das empresas públicas, elas têm esse perfil. Então, quem decide, quem estabelece é o Estado, é o poder público a qual aquela organização ela faz parte. Então, por exemplo, se a gente pensar numa unidade básica de saúde daqui do estado do Pará, as decisões daquela unidade elas vão estar centradas no governo maior, que é o governo do estado. Por mais que ela tenha ali o seu diretor, né, ela tenha aquela pessoa que é responsável pela gestão, mas aquela instituição ela não pode tomar as suas próprias decisões. Ela é baseada em legislações que são instituídas, que precisam ser seguidas, e temos aí uma pessoa que está à frente disso, que em geral é o governador do estado, né? Os servidores, em geral, a gente já tem aquela cultura, né? Ao servidor público é como se ele tivesse um status, né? Falar que sou servidor público. Em geral, a gente também tem já aquela ideia que faz parte de que se faz, né? Ganha um bom salário e não se trabalha muito. É como se a carga horária fosse menor, como se fosse permitido também chegar atrasado, poder faltar, e, em geral, é essa forma de funcionamento. Por quê? Porque já está instituído na cultura, enraizado naquele formato, naquele tipo de organização. Ocorre também nepotismo, ocorre, sim, corrupção, a gente sabe que faz parte da cultura, tá? Então, por exemplo, se a gente também for pensar na cultura, no geral, cultura brasileira, quando a gente fala desse tema corrupção, ontem à noite, inclusive, eu estava falando na aula sobre esse processo de corrupção, ela é cultural. Nós, inclusive, aqui no Brasil, temos uma frase que nos legitima, né? Como se a corrupção fosse normal e natural. Qual é a frase que legitima aí a corrupção que está na nossa fala cotidiana? Não lembram? Carol? Tati? Oi, professora. Estou aqui, professora. Vamos lá. Eu estou perguntando, né? Quando a gente está falando aqui de nepotismo e corrupção, e aí eu falei que corrupção é algo que está não só na cultura do tipo de organização patrimonialista, que é o tipo de organização pública, mas também está na nossa própria cultura brasileira, que nós, inclusive, temos uma frasezinha, um trocadilho, que coloca, né, essa corrupção como fazendo parte do brasileiro. E aí eu pedi que vocês me dissessem qual é essa frase. Vocês estão lembrados? Vocês sabem? A frase que naturaliza a corrupção aqui no Brasil, e aí é o que nos legitima exatamente o que a gente está falando, de que a corrupção é cultural aqui no Brasil. Olha, eu não sei exatamente qual a senhora está falando, mas tem aquela música lá que exemplifica muito bem esse caso a corrupção já está tão atrelada à nossa cultura e bota uma música lá e todo mundo gosta e ninguém ouve ela e pensa, caramba, a gente é um país que acha que corrupção é algo super normal, que é aquela malandro é malandro, mané é mané. Malandro é malandro, mané é mané. Perfeito. Né? O Matheus deu aqui uma reflexão sobre uma música, onde todo mundo fala sobre corrupção e onde todos nós cantamos, né?
ficamos até alegres e não nos questionamos exatamente o que está escrito ali na letra da música. E aí, então, corrobora para esse conceito de que corrupção faz parte da nossa cultura. Mas a frase que eu queria que vocês se lembrassem Eu também consigo lembrar, professora, que falam que o brasileiro ele tem um jeitinho para tudo. Pronto, é exatamente isso, mas era o jeitinho brasileiro que eu queria que vocês falassem, né? Sim, né? Isso está na nossa fala, está no nosso cotidiano. O jeitinho brasileiro. Esse jeitinho brasileiro é exatamente a corrupção instituída aí culturalmente como se fosse natural, né? Nossa. Ou então aquela, tudo acaba em pizza, né? Também faz parte aí desse cotidiano do cultural. Tem aquela que a gente... Não é uma frase que todo mundo fala, mas todos têm uma hora ou outra comentam isso em algum debate, alguma discussão entre família, entre amigos, que é aquela que o pessoal está criticando o presidente, seja atual ou não, e sempre tem alguém que fala, mas e se estivesse no lugar dele, tu roubaria também? Aí a pessoa responde ou não. Mas justamente por essa pessoa, por tantas pessoas já perguntarem isso, questionarem isso, já implica que já estamos acostumados a isso há muito, muito tempo. E como se alguém viesse de fora não fosse fazer diferente, fosse perpetuar. Né? Sim. Perfeito. Tá? Então, isso aqui é para vocês entenderem esse tipo de organização e como funciona, em geral, a cultura desse tipo de organização. Nós temos a gerencial, que ela visa, então, combater a rigidez burocrática, objetivos negociados, autonomia de gestão e avaliação de resultados, ação em parceria com a comunidade. Então, esse estilo, aqui o gerencial, ele já é um estilo cultural de uma cultura, de uma organização mais atrelada à gestão, onde ela está muito mais pensando no cliente, pensando na agilidade dos processos, diminuição dos processos de burocracia para que as coisas fluam e sejam resolvidas de uma forma mais rápida. Os objetivos, eles não são ali impostos como a burocrática, eles estão conversados com a equipe, são negociados, são verificados se são ali possíveis, né? Então, a gente pode dizer que é uma gestão compartilhada, né? Há uma troca entre a gestão e a sua equipe. E todo o processo de mudança na cultura, gente, ele é um processo demorado. Se a gente pensar, por exemplo, no próprio processo de mudança do nosso próprio comportamento, ele é um processo demorado, porque envolve revisão de valores, envolve revisão de crenças, envolve uma série de fatores que eu vou precisar modificar para que realmente a mudança seja efetiva. É o fator social de onde você está inserido, não é? Oi? O fator social de onde você está inserido, por exemplo. Você quer mudar seu comportamento, você está muito estressado, você está muito paciente. Então, você trabalha num local que justamente implica a tu se tornar assim. Não ter tempo, não ter paciência, não ter pessoas que tu não se sente confortável. Aí a pessoa geralmente tem muita dificuldade para mudar. Imagina mudar uma cultura inteira. Perfeito. Né? E aí não é diferente dentro de uma cultura de uma organização. Então, aquela organização ela já tem valores enraizados, ela tem crenças, ela tem modo de funcionamento, ela já passou muitos anos funcionando daquela forma e não vai ser de um dia para a noite, quando você precisa mudar algo que já faz parte daquela cultura, daquela organização, que a gente consegue. Tanto então, que... Sim, pode falar. Se a pessoa, uma gerência, qualquer coisa que tenta forçar uma mudança, eventualmente a pessoa, a gente vai mudar nosso comprometimento com as pessoas e tal, ali, nossas leis, amanhã a gente começa isso.
Eles vão se inserir nessas mudanças, mas foi tão rápido, não foi foi quase forçada, praticamente, entre aspas, que eventualmente eles vão voltar a ser como eram antes, porque não foi natural. Perfeito, né? Não foi algo que veio das pessoas, né? Então, existe aí um processo gradual de movimento, onde a gente vai precisar fazer processos de conscientização, trabalhar os processos de mudanças, para que efetivamente a gente consiga realizar algo dentro de uma mudança de uma cultura, tá? Então, uma organização rígida e centralizada, por exemplo, a gente vai precisar trabalhar, às vezes, estruturas mais flexíveis, modelos hierárquicos, trabalhar modelos horizontalizados e igualitários, foco em tarefas para o foco nas pessoas. Então, são algumas possibilidades onde a gente vai estar instituindo esses processos de mudança. Então, quando a gente faz um diagnóstico organizacional e identifica que algo naquela cultura já está ultrapassado, ou que é algo daquela cultura que está prejudicando, por exemplo, um processo dentro daquela organização, em alguns momentos a gente, então, precisa estabelecer uma forma, de que forma nós vamos, então, realizar essa mudança. E aí que no caso, como é organizacional, não vai depender só do psicólogo organizacional. Você encontrou os problemas que estão sendo, como se fala, denunciados ou xingados pelo chefe ou o gestor da empresa. E a pessoa, aí você não vai falar, você vai ter que mudar isso. Aí tu vai esperar que ele vai mudar isso, não. É uma cooperação. É o que eu já compreendi da psicologia organizacional, que é uma cooperação. Exatamente, né? Não é o psicólogo quem vai mudar, ele vai fazer a análise, mas o processo de mudança vai envolver todos, em especial a alta cúpula. Não adianta eu, enquanto um psicólogo ali da organização, querer fazer um processo de mudança, se a alta cúpula daquela organização não quer mudar, ela quer continuar daquele jeito, ou ela não se engaja no processo de mudança, não vai funcionar. Todo o processo de mudança dentro de uma organização só funciona quando a alta cúpula está envolvida, porque aí ela consegue, então, envolver todos os colaboradores para se engajarem naquele movimento, naquele processo. Eu sempre digo, né, não é o psicólogo que vai mudar o outro. E dentro de uma organização não é diferente. Aquela organização precisa querer mudar. E aí, quando a gente fala em organização, a gente está falando daquela gestão, né, da alta cúpula daquela organização. Ela quer mudar? Queremos mudar. Ok. Então, que ações nós vamos fazer em coletividade, com todas as equipes dentro dessa organização, né? Vamos fazer sensibilizações para que efetivamente a gente consiga implantar o processo de mudança. Tanto que esse tópico de aceitar a mudança sozinho já é um papo interminável, porque vai que um desses da alta cúpula não aceite. Não funciona, será boicotado e o processo fica no meio do caminho. Então, às vezes, a gente vê coisas simples, às vezes mudança de um sistema não funciona, implantação de um sistema não funciona, só vai funcionar se aquela alta cúpula estiver ali envolvida. Então, vamos trabalhar agora com o delineamento aí da cultura organizacional. Temos, dentro dessa cultura, os artefatos. O que é os artefatos? A gente compreende como o nome da empresa, a arquitetura, o layout, ou seja, a forma com que ela está ali organizada, como que é dentro dela, como é que ela está ali, né? Quando eu entro naquela organização,
o que é o mobiliário, como é a forma, qual é o layout, o que aquilo está me apresentando. Quais as cores daquela organização, o slogan, o uniforme, o vestuário, ou a falta de uniforme, ou de que forma aquelas pessoas ali estão se vestindo. A gente vai ter, então, uma ideia. Então, vamos pensar, em empresas mais formais, mais burocráticas, elas vão priorizar o uso de uniforme, elas vão priorizar slogan, né? Elas terão layouts mais estruturados. Geralmente as cores são muito menos saturadas, não são aquele vermelho, azul, é sempre um cinza, preto. Isso, o Matheus colocou aqui. E as cores, em geral, são cores mais neutras, né? Cinza, bege, perfeita colocação, né? Então, tudo isso vai nos dizer e nos contar sobre algo dessa organização. Então, esse conjunto, né, de fatores, de critérios, a gente, então, coloca aí como sendo artefatos. Os equipamentos, o tipo de imobiliário faz parte dos artefatos. O estacionamento, as áreas de circulação, e por aí vai. Temos os sistemas de crenças e valores. Então, os valores organizacionais, noções compartilhadas que as pessoas têm do que é importante para pertencer ao grupo. Então, o valor organizacional é aquilo que as pessoas dizem de uma forma informal quando você entra numa organização. Ela te fala logo assim, olha, aqui tu precisa ser assim, assado e cozido. O que ela está te falando? Ela está te falando justamente dos valores, do que aquela organização valoriza. Porque se tu não fizer assim, meu irmão, então as pessoas vão te contando, né? Então, quando a gente chega dentro de uma organização, em geral, a gente já é bombardeado com esse tipo de falas. E isso nada mais é do que os valores. E esses valores vão sendo passados de uma forma informal. E sem considerar se uma dessas pessoas que estava falando como é o trabalho lá, a comunicação com os outros trabalhadores, com os gerentes e tal, vai que também elas possam ocultar aquelas sujeiras, aqueles casos mais sinistros que aconteceram lá. E já tem casos assim, por exemplo, um parente meu foi trabalhar em uma empresa, não lembro qual é, e eles falaram basicamente esses valores que você tem que trabalhar assim, assim, assado, você tem que respeitar os gerentes assim, assim, assado, tal. Mas nunca contaram que esse cara, o gerente de lá, fazia o que fazia com os empregados quando eles não respeitavam isso. Não era só demitir, era até em caso de obrigação. Perfeito. Isso pode influenciar a pessoa em querer ou não continuar naquela empresa. Perfeito. Né? O Matheus colocou aqui um exemplo, né, de que às vezes as pessoas são, inclusive, demitidas. Né? Na verdade, não são nem às vezes. Em geral, quando as pessoas não aderem aos valores daquela cultura, elas são, sim, demitidas ou elas pedem para sair, porque elas mesmas não dão conta, porque está muito distante o valor pessoal dela com o valor daquela organização. Então, isso é um ponto que quando a gente vai estudar a cultura, para que a gente dê a importância. Então, se a gente fala dentro de um processo de seleção de pessoas, eu preciso olhar para o que é importante para essa pessoa que eu estou fazendo seleção. Quais são os valores dela? O que ela tem em termos de valores pessoais, o jeito de ser dela vai ser condizente com os valores desta organização que eu estou fazendo seleção, porque se forem muito distintos, poderá ter ou um processo de demissão, onde a empresa vai demitir aquela pessoa, porque ela não vai, em geral, conseguir fazer uma mudança, ou ela mesma pede para mudar, porque é muito para ela não consegue. Então, é muito mais fácil a gente encontrar alguém já com uma perspectiva mais parecida do que fazer uma mudança
que a gente sabe que um processo de mudança de valores envolve tempo, envolve eu querer mudar, envolve eu ter uma outra percepção a respeito daquele valor, envolve eu entender que esse valor hoje não faz mais sentido para mim, ou que de alguma forma esse valor está me prejudicando, e não é algo rápido. Então, às vezes, a pessoa tem 3 meses para se adaptar a esta organização que ela chegou, e em 3 meses ela não vai conseguir fazer uma mudança tão drástica assim. Aí o que vai acontecer? Ela vai estar se exigindo muito, e aí ela vai se sentir ao final do dia exausta, porque ela vai estar dando mais, né, do que aquilo que realmente, efetivamente, ela poderia dar. Ela está ali sendo, de alguma forma, estressada por algo que está ali naquele ambiente, daquela organização. Então, é muito mais fácil a gente começar por este alinhamento desde a seleção. Esse complemento que eu falei lá sobre a pessoa se tornar uma pessoa mais impaciente, quando chega em casa, fica cansada demais, não quer saber de jantar e dormir, não quer saber da esposa, dos filhos, dos parentes e tal. E é isso, a pessoa, eventualmente, ela vai continuar assim, até fazer o que a gente sempre fala, ser um péssimo empregado, ela não conseguir dar tudo que ela realmente queria para esse emprego. Porque não está em um local com uma cultura que ela presenciou a vida inteira, 20, 30 anos de vida. E aí é onde entra também os processos de adoecimento dentro do ambiente de trabalho. A gente consegue ver depressão, quadros de ansiedade, síndrome de burnout e por aí vai. Então, são concepções construídas de maneira somatória sobre aquilo que é desejável, ou seja, aquilo que se deseja que as pessoas tenham em termos de valores. Construção coletiva de comportamentos, visando essa representação aí, nem consigo ler, mas é a construção coletiva aí do comportamento, né? Ou seja, desses comportamentos instituídos coletivamente dentro desta organização. Exemplos de valores organizacionais também, se a gente puder estratificar isso. Celebração de final de ano, chefes não obedecem aos horários, discordar das ideias dos períodos hierárquicos, uso de uniforme, tratamentos diferenciados, arquitetura dos imóveis, layout dos imóveis. Então, tudo isso são exemplos de valores, ou seja, coisas que aquela organização valoriza. Então, essa organização aqui valoriza o uso de uniforme. Esta outra organização aqui, ela não valoriza, né? Ela tem aí a maior flexibilidade, as pessoas podem ir de um jeito mais despojado, né? Esta organização aqui, ela celebra festa de fim de ano, ela celebra Círio de Nazaré. Esta outra já não celebra, já tem outras formas. Então, são aí alguns valores que a gente consegue visualizar. Valor é aquilo que a gente dá importância, tá? Ou seja, o que é importante para aquela organização. Crenças organizacionais. Compreensão que damos como certa e que serve de base para o nosso entendimento das coisas. Ou seja, crença é aquilo que a gente acredita do que é certo. Tá? Então, crença é algo que eu coloco como sendo uma verdade absoluta para mim. E dentro de uma organização, a mesma coisa, né? São as crenças, são aquilo que aquela organização acredita como certo. É a perspectiva que tem sobre os outros, sobre o ambiente e sobre o trabalho. Ela é produzida sob influência de algo ou alguém. Exemplos. Time que está ganhando não se mexe. Manda quem pode, obedece quem tem juízo.
homem lidera melhor que mulher, né? Então, isso aqui são algumas falas que fazem parte justamente de crenças. E cada organização, ela tem suas crenças. Então, vamos pensar, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Em geral, aquelas organizações burocráticas reina esse tipo de crença. Então, os próprios colaboradores, eles falam isso. E o que acontece? Eles tendem a obedecer, eles tendem a seguir a burocracia, porque eles sabem que se ele não seguir a burocracia, ele vai ser ali penalizado. Então, a gente entende, né, que toda organização ela tem seus valores, aquilo que é importante para ela, e também tem um sistema de crenças que faz com que seja mantido aquela forma de funcionamento daquela organização. Então, para que a gente também estabeleça o processo de mudança, a gente tem que começar a mexer nos processos de crenças, né? A gente não faz mudança se a gente não mexer no processo de crenças. Tá? Símbolo, sistema de símbolos organizacionais. Então, nós temos o símbolo, que é a expressão substitutiva destinada a fazer passar para a consciência de modo figurado conteúdos complexos. Por exemplo, a bandeira nacional. Heróis são pessoas que internalizam e personificam os valores e condensam a força da empresa. São personagens conhecidos por todos e exercem qualquer tipo de liderança. Então, toda organização ela tem aqueles símbolos que a identificam. Então, por exemplo, uma dessas empresas, uma empresa que eu trabalhei nesse segmento, né, de indústria, que eu comentei da pouco aqui com o Matheus, ela tinha um símbolo. Ela utilizava as 3 bandeiras. Então, chegava na empresa, ela tinha lá o sistema de usar a bandeira do Brasil, do Pará, e a bandeira dela mesma. Então, ela tinha um símbolo dela. Então, toda a organização, se a gente for olhar, ela vai ter um símbolo. Algo que personifica, né, simboliza algo que aquela organização, então, coloca como importante. Os heróis são aqueles personagens, aquelas pessoas que são importantíssimas dentro da organização. Em geral, são os fundadores. Então, se você entrar dentro de uma organização e tiver uma foto de uma pessoa, em geral, essa foto é do herói daquela organização. Então, quando a gente entra naquela organização, quem é esse? Foi o fulano, ele foi isso e isso aqui. Ele criou a nossa organização. Então, isso dentro de uma organização a gente entende como sendo o herói. Então, todas essas turmas aí que tem na foto aí das faculdades são heróis? Não. Mas a gente pode dizer o professor Reinaldo que criou. É um herói. Sim. Né? Ou seja, aquela pessoa que dá a identidade daquela organização. O Matheus perguntou aqui. Eles são mini-heróis, então. E as fotos dos alunos que estão aí nos quadros, se são os heróis. Não. Né? Olha o que diz aqui. São pessoas que internalizam e personificam os valores e condensam a força da empresa. São personagens conhecidos por todos e exercem qualquer tipo de liderança. Então, em geral, são aquelas pessoas que têm a liderança, que criaram a organização. Se você entra na empresa, elas são lembradas, tem uma foto daquela pessoa, daquela organização. Tá bom? É neste sentido. Temos os mitos. São mensagens cifradas que não está expressa diretamente, mas que se propõe a elucidar a estrutura da empresa e o pensamento do grupo. Exemplo, esta empresa é uma grande família. Né? É um tipo de mito, né, que às vezes aquela organização acaba criando, né? Então, são crenças não confirmadas e não declaradas que são aceitas sem qualquer análise, ou seja, as pessoas não analisam aquela frase, mas elas são ditas e são replicadas e são ali
vivenciadas. Bom, aqui a gente vai então dar alguns exemplos mais específicos de mito, para que vocês possam entender o mito. Primeiro mito organizacional: agimos com base em fatos. Nunca entendi essa frase, na moral. Eu nunca entendi essa frase, né? Então tu vai entender hoje. Qual é a verdade que está por trás deste mito? Quando a gente fala em mito, na verdade, a gente sabe que é algo que não é verídico, certo? Mito é algo que a gente acha que é uma verdade, mas não é. Qual é a verdade que está por trás desse mito? Agimos com base em fatos. Comportamento impulsivo e mecânico, tipo de estilo gerencial ultrapassado. Então, em geral, quando uma organização tem esse tipo de mito, em geral, ela não age especificamente em fato. Ela age no impulso, ela age pelo que aquele gerente interpreta, e não por realmente ele ir lá analisar os fatos. Tá? Então, esse tipo de mito está geralmente nos estilos de gerência ultrapassados, aqueles estilos mais antigos. Quais as consequências desse tipo de mito? Anunciam-se transformações profundas e novas, iniciativas, mas que nunca se concretizam, pois ameaçam os mitos gerenciais ultrapassados. Então, acaba realmente não efetivando ali a mudança. Né? Então, por exemplo, o gerente diz lá, aqui tudo é baseado em fatos, né? Mas quando a gente vai ver, ele faz uma mudança que não é baseada em fatos, é baseada na própria percepção dele. Só que essa mudança que é feita através dessa percepção, justamente por não ter sido baseada em fatos, acaba não realmente se concretizando. Se inicia, mas não se conclui, porque ela não foi realmente baseada em fatos. Não se discute e nem se confrontam determinados assuntos, crenças, mitos e valores. Então, não se conversa, né? Ou seja, tenta fazer a mudança apenas impondo. Segundo mito, sabemos o que está acontecendo na empresa, né? Então, é aquele gerente que diz assim, olha, eu sei tudo o que está acontecendo aqui, né? Isso, em geral, é também um mito que está instituído naquela organização. Qual é a verdade que está por trás desse mito? Não sabemos nem aquilo que ocorre ao nosso redor. Na verdade, que dirá o que está acontecendo dentro de toda uma organização. Consequência, eliminam-se informações que não encaixam na expectativa da empresa ou que possam gerar ansiedade ou irritação. A empresa ainda não identificou as mudanças no mercado, mas o concorrente já se entregou em sua estratégia. Tá? Ou seja, ela nem ao menos começou a entender efetivamente o que ela exatamente precisa mudar. Terceiro mito, temos todas as informações necessárias. Qual é a verdade? Aqueles que têm as informações não as expressam, ou seja, há uma centralização de informação. Então, a empresa, né, ela acaba colocando essa questão aí da informação como sendo que temos tudo aquilo que é necessário, mas por trás, quando a gente vê, o que ocorre, na verdade, é uma centralização. É o gerente que não passa a informação, que não socializa com seus colaboradores, ele retém, e com a consequência, a gente vai ter aí informações desencontradas, não se confrontam os dados atuais, tomam-se decisões sem diálogo, sem consenso. Existe a crença de que expressar-se traz conflito. Isso é muito comum, tanto dentro de uma organização quanto fora dela. Nós temos essa tendência, né, de achar que problema a gente não pode falar, porque se a gente falar, a gente vai gerar um conflito.
Eu não posso falar uma insatisfação, porque se eu falar vai gerar um conflito. E dentro de organização é a mesma coisa, é como se a gente não pudesse conversar sobre os problemas. Porque se eu for conversar sobre o problema, vai gerar ali um conflito. Temos também, gente, os ritos. O que são os ritos? São as atividades padronizadas e repetitivas usadas em épocas especiais para influenciar o comportamento e o entendimento dos membros. Rituais são sistemas de ritos. Então, ritos de passagem, nós temos, por exemplo, admissão, transferência, promoção, temos processos de demissão. Ritual quando a gente pega a palavra ritual é uma forma de fazer. E aí o rito tem a ver com isso, né? Ou seja, é uma forma de fazer. Se a gente vai fazer uma admissão, como é que a gente faz aqui dentro da minha organização? Se a gente vai fazer um processo de transferência, qual é o rito que nós fazemos? Se vamos fazer uma promoção, qual é o rito que nós fazemos? Se é uma demissão, de que forma nós fazemos? Então, por exemplo, tem organizações que o rito de admissão dela, toda pessoa que entra vai passar por um processo de integração, será apresentado nos setores para o diretor, vai ser apresentado para os gestores de área, né? Existe um rito. Esses rituais aí não podem, como é que se pode falar, impor uma ordem no caso da demissão, por exemplo, neste dia terá uma demissão. Aí a pessoa ela tem que se patronizar na cultura dessa empresa o mais rápido possível, que vai funcionar em inúmeros casos de consequências para essa pessoa, só para tentar se encaixar, para não entrar nesses casos da demissão. Eu não entendi muito bem o que tu falou, mas deixa eu ver se é isso. O que tu está tentando me dizer é que o rito é uma forma de fazer aquele processo. Sim, é exatamente isso. Só que o que quer dizer o rito? Que cada organização ela tem uma forma de fazer. É exatamente o exemplo que eu estou dando. Então, tem organizações no processo de admissão que ela faz essa apresentação às pessoas, ao gestor, né, ao dono da empresa, precisa passar por uma integração. Tem outras organizações que o processo de admissão dela, o primeiro dia, ela já vai direto para o ambiente de trabalho. Vamos aqui na demissão. Tem organizações que o rito dela quem vai demitir é o gestor. Tem outra organização, quem vai demitir é o RH. Tem outra organização que, quando as pessoas são demitidas, os outros setores são informados que aquela pessoa já não faz parte mais daquela empresa. Tem organizações que o rito, quando uma pessoa sai, os outros setores não são informados, eles ficam sabendo quando vão procurar a pessoa, precisam saber dela lá naquele posto. Ou seja, ritos são as formas de fazer padronizada e repetitiva, né, em épocas especiais para influenciar o comportamento e entendimento dos membros da organização. Ou seja, é a nossa forma de fazer diante desses processos, né, que são aí os processos de mudança, tá? Então, é exatamente isso que você colocou, Matheus. Temos também os ritos de celebração, como, por exemplo, festejar aniversários. Tem organização que tem esse rito de celebração. Tem organização que não tem esse rito de celebração. Tem outros. E tem organização que nem tem rito, né, de celebração. Apresentar novos produtos ou serviços, divulgar resultados, né? Então, são exemplos de ritos de celebração. Tem os ritos de purificação. Esses aqui eles se relacionam com o anúncio de novas regras e procedimentos lançados de uma nova forma de fazer, tá? Então, ou seja, quando a organização ela muda algo que já está em desuso e aí ela vai modificar, implantar uma nova regra. Então, chama de rito de purificação, porque vai renovar, vai modificar aquela velha forma.
Nós temos também os tabus. O que são os tabus? Por exemplo, discutir salário. Tem organizações que o tabu lá é que não pode discutir salário. Tá? Tem outros que dizem assim, olha, aqui a gente não pode comentar a competência do diretor. Tabu, a gente não fala disso. Tabu é tudo aquilo que a gente não fala. Então, tem organização, por exemplo, que a gente entra e vai falar de um determinado assunto, a gente é cortado pelo colega. Olha, aqui a gente não fala. Por quê? Se a gente passa por esse tabu e começa a falar, é algo que vai dar ruim, né? Como a gente diz. Tá? Ou outro exemplo, comentar horários de chegada da liderança, falar sobre a atuação dos sindicatos e por aí vai. Tabus são aquelas coisas não ditas dentro da organização. Assuntos que são proibidos nós falarmos aqui dentro. Então, gente, vejam que quando vocês forem fazer o entendimento de uma cultura da organização, a gente precisa passar por todas essas áreas. Eu preciso ver que tabus aquela organização tem, quais são os ritos, quais são os símbolos, quem são os heróis daquela organização, quais são os valores, quais são as crenças. Todos esses são pontos que eu preciso conhecer quando eu vou conhecer uma cultura de uma organização. Preciso pensar em todos esses pontos. Bom, o poder. O poder é a capacidade de exercer a influência. O poder, nós temos aí uma concepção de que ele pode ser coercitivo, né? Obtém a submissão pela capacidade de impor as preferências da pessoa ao grupo. É uma alternativa constrangedora para levá-la a abandonar suas pretensões. Então, o poder, a gente se intitula, né, que tem a gente, digamos, estou dentro de um cargo e eu uso aquele cargo que eu exerço para fazer com que as pessoas realizem algo. E se elas não realizarem, elas serão punidas. Então, quando eu exerço uma gestão baseada no poder, é justamente uma gestão onde ela usa essa coerção, né? Ou seja, ela usa de alguma forma uma ameaça para que as pessoas realizem aquilo que precisa realizar. A demissão é isso, né? A demissão é isso? Depende do ponto de vista, né? Mas a demissão pode sim ser de um poder coercitivo, mas não quer dizer que todo o processo de demissão ela advém de um poder, tá? Mas algumas empresas se utilizam da demissão como uso do poder. O compensatório conquista a obediência das pessoas, oferecendo opções estimulantes ou recompensas positivas. Promoção. Hã? Promoção. Promoção, dar uma compensação financeira, uma gratificação, um bônus, né? Acaba sendo uma compensação por aquilo que a pessoa fez, mas também é um tipo de poder, né? Mas a gente chama que é um poder compensatório, a pessoa ganha alguma coisa, tá? Então, a famosa recompensa, né? Você faz isso que você assiste a televisão, né? Um exemplo do que os pais fazem em casa. Faz isso que você ganha uma promoção. Matheus deu exemplo aqui. Conflito. É o processo no qual uma das partes percebe que seus interesses são contrapostos ou negativamente afetados por outras partes. Nós temos aí conflito de relacionamentos, diferenças pessoais entre os colaboradores, diferentes objetivos, diferentes valores, colaboradores que não gostam do outro. Então, onde tem pessoas, gente, sempre terá conflitos, né? Porque nós somos diferentes e pensamos diferentes.
E dentro de uma organização tem pessoas. Então, terá conflitos e terão muitos conflitos, né? Nossa turma é exemplo. O Matheus está colocando aqui que a turma de vocês é um exemplo. Perfeito. Então, dentro de uma organização, nós teremos, por exemplo, conflitos de relacionamentos, ou seja, diferentes objetivos e diferentes valores. Então, quando a gente tem esse embate, nós teremos conflitos. Colaboradores que não gostam um do outro, né, vai gerar conflito. Nunca nem conviveu, mas só de olhar um ao outro dizem que não gostam, né? Então, é algo também muito presente dentro da cultura daquela organização. Como são esses conflitos? De que forma ocorrem, tá? Que é algo que a gente também precisa compreender e entender, porque será algo das nossas intervenções. Até porque é relações entre pessoas. Exatamente. Então, as relações não envolve apenas a burocracia, envolve sentimentos, emoções. Exatamente. Então, nós temos aí os conflitos de tarefas. No conflito de tarefa, ele está relacionado ao conteúdo e aos objetivos do trabalho. Então, quando a gente pensa diferente sobre aquela forma de fazer. Exemplo, concorrência pela venda de algum produto. Conflito torna-se bastante acirrado. Né? A competição entre os colaboradores ali dentro, né? Está aqui. O conflito, ele ameaça a estrutura financeira, né, de uma organização. Então, a gente precisa... não existe forma de prevenir conflito, né? A gente falou, onde tem conflito, onde tem pessoas terão conflitos. Mas existe a possibilidade da gente minimizar uma delas, por exemplo, como a gente estava falando ali, de conflitos de relacionamentos, né? Então, aproximar o mais perto possível de pessoas que tenham ali afinidade entre os meus valores e os valores da organização, e também instrumentalizar as pessoas a conviver com a diferença, a saber administrar conflitos, né, para que isso, então, seja, de alguma forma, minimizado dentro daquela cultura, dentro daquela organização. Temos conflito de processo, surge em relação à responsabilidade e ao modo como o trabalho deve ser realizado. Então, aqui nós temos discordância sobre determinada parte de um projeto, difícil decisão de quem é o responsável por determinada atividade. Isso aqui é muito comum. Isso aqui não é comigo, não. Isso aqui é lá com a área tal, ou é com o fulano de tal. Então, isso aqui, em geral, é conflito de processo. Em geral, falta de definição de quem é o responsável por aquilo. Então, o gestor ele não definiu. E aí, nenhum e nem outro se sente ali responsável. Ou as próprias pessoas ali não querem se responsabilizar por aquele processo. Então, aí também é algo que a gente identifica quando a gente vai fazer a análise daquela cultura, daquela organização. Temos também as figuras organizacionais. Então, aqui, por exemplo, os fofoqueiros. Quem são... tipo os arquétipos do Jung. Os arautos são aqueles colaboradores que sabem das novidades antes dos outros, né? Ou seja, aquele sabe tudo. Né? Antes de alguém ser demitido, ele já está sabendo. Os cavalos, pessoas unidas para a defesa dos objetivos comuns. Temos os espiões, que coletam informações para quem decide, ou seja, aquele colaborador que se infiltra, fica sabendo das coisas e vai contar para o chefe, né? O famoso... Duas caras. O duas caras, né? Que o Matheus mencionou aqui, né? Então, é aquele que infiltra e ele sai, então, faltando as coisas para o chefe. Tem os mestres, que exercem funções de aconselhamento, que são aquelas pessoas que aconselham os colaboradores. Quando o colaborador tem um problema, ele quer procurar aquele colaborador, porque ele já tem essa habilidade, podemos assim dizer. Temos os fofoqueiros, né, aqueles que
dramatizam os fatos a partir de sua compreensão, a partir de sua percepção, e aí sai espalhando coisas, sai espalhando boatos, tá? Então, são alguns exemplos de alguns personagens dentro das organizações. E é importante que a gente conheça essas pessoas dentro de uma organização, porque elas exercem uma influência ali dentro. Seja uma influência positiva ou seja uma influência negativa, capaz de gerar conflitos. Essas eminências pardas aí possuem poder sem ocuparem funções formais de liderança. Isso. Então, são aqueles que são líderes sem estar num cargo de liderança, por exemplo. Mas ele consegue influenciar as pessoas. Né? E essas eminências pardas, como eu falei, é justamente aquele, né, que tem uma grande influência. Como eu coloquei, se a gente olhar aqui, essas pessoas, algumas delas, elas influenciam positivamente, como a eminência parda, o mestre, né? Mas temos aqueles que influenciam negativamente, os espiões, os fofoqueiros, que vão estar, de alguma forma, impactando aquela cultura. Seja impactando o clima organizacional, seja dificultando uma implantação de um processo de mudança, e por aí vai. Então, se eu estou fazendo um estudo daquela cultura, daquela organização, eu preciso conhecer essas pessoas, porque se eu vou, por exemplo, implantar um processo de mudança, eu preciso trazer essas influências negativas para o meu lado, para que eles comprem a ideia, para que eles não fiquem lá na equipe, junto com os colaboradores, falando mal do projeto, e aí o projeto não funciona. Tá? Então, é neste sentido que a gente precisa... Ou até os espiões, quando tu está querendo já começar a ver planos, ideias para mudar, e o cara já está ouvindo. O cara já está ouvindo e já vai falar para o chefe. Ó, você vai fazer isso, isso e isso. Exato. O cara vai começar te cortando logo. Exatamente. Tá? Muito bem, gente. Então, aqui a gente finaliza o assunto de cultura organizacional. Segunda-feira, a gente vai conversar, então, os assuntos sobre a prova. E é isso, tá bom? Espero que tenha ficado aí entendido o conceito. E todos esse foi o último slide antes da prova, né? Isso. O Matheus perguntou se foi o último slide antes da prova. E sim, é o último slide com conteúdo para a prova, tá? Na segunda-feira a gente conversa sobre os assuntos de prova e a gente deve fazer alguma atividade, um exercício para que vocês possam responder. E aí, de alguma forma, revisar algum assunto, tá bom? Alguma dúvida, gente, ou alguma colocação que vocês queiram fazer? Tudo ok, Eu já falei tudo que eu precisava. Hoje você participou bastante. Meninas aí do online? Só até a Carol. Não? Então, bom final de semana, bom restinho aí de semana, amanhã ainda é sexta, e a gente se encontra na segunda-feira. Tem tá aula. Bom? Beijo grande. Tchau.